do Boeing 737, olá você aí de casa, você que está com acesso prêmio à internet, porque você está em primeira classe. Seja muito bem-vindo ao seu No Cinecast, o podcast do No Cine Maracanã. Hoje a gente tem um convidado especial, que ele também é chique. Eu só recebo gente chique. Gente, ele não faz uma escola, um negócio simples de falar, que eu vou até hoje, faz Tisch School of University, ele que é bacharel, ele tem mestrado em uma porrada de coisa, ele tem cada credencial maravilhosa, tem mestrado na NYU, entendeu? Ele é agenciado internacionalmente. Gente, sem mais delongas, Micael Albuquerque! Yeah! Um homem chiquérrimo, seja muito bem-vindo, Micael. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje, falando com você, aqui na Estácio, no Cine, prazer grande. E aí, Micael, como a galera que nos ouve bem sabe, a gente sempre faz, como a gente tem esse projeto de acessibilidade, a gente sempre se descreve para a galera que não pode nos assistir. Então, eu sou a Maria Rosa, eu sou apresentadora, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, sobrancelha castanha, eu tenho uma franjinha, como a galera bem sabe, uso óculos, estou usando uma blusa azul listrada, um colete de coraçãozinho e uma calça cinza. Agora você, Micael. Para descrever. Isso, você se descreve o que você está usando, como você se parece, com o seu cabelo. Vai lá que eu vou te ajudando para construir a sua imagem na cabeça do pessoal. Eu sou o Micael de Albuquerque, eu sou um homem branco, tenho 1,80 e estou usando uma camisa de manga comprida. Que cor? Acho que é tipo um bege, né? Meio bege, uma calça jeans preta e um tênis, um sapato preto também, com uma camisa preta por baixo. Isso, ele tem cabelo castanho que nem eu, galera. Cabelos e olhos castanhos. E é isso. Ele não está usando mais nada. Ele não usa óculos, eu uso óculos. Foi um prazerzão recebê-lo. E também recebê-lo nos calcanhares da nossa masterclass que você nos deu a honra de nos presentear com uma masterclass sua sobre roteiro. Agora, me conta como é que você se sente voltando para esse espaço universitário e tendo esse contato com alunos, pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, diversos períodos diferentes. Como é que você se sente? É muito inspirador, né? Eu acho que é uma experiência muito gratificante. É importante para mim, espero que seja bom para eles também, para os alunos. Eu lembro quando eu estava cursando cinema, que ter oportunidade de conversar ou ouvir alguém, né, que estava trabalhando no mercado parecia uma coisa tão distante, mas fazia parecer que era possível, se a gente tivesse assim, essa chance. Então eu espero que eles tenham conseguido pegar alguma coisa dessa conversa, tenham visto que é possível, que é acessível. Né, parece às vezes que é uma coisa muito distante trabalhar com cinema, se você não conhece gente, ou se não tem um padrinho ou alguém na família, mas é possível e eu quero que eles saibam disso e acreditem na visão deles e que eles sigam em frente e consigam. Com certeza. Mas a gente bem sabe que nem tudo são rosas, né? E o seu caminho também, nem tudo foram flores, né? Nem tudo foi tão facilzinho, nem tudo foi num Boeing, né, de primeira classe. Como é que você começou? Como é que você chegou onde você está hoje, Mica? Nossa. Bom, eu sempre quis trabalhar com cinema desde que eu me entendo por gente, desde, 3 anos de idade, né? Mas depois eu fui fazer uma faculdade de Direito e resolvi fazer cinema concomitantemente ao Direito e acabei, claro, descobrindo que a minha vocação de verdade era cinema. Abandonei o Direito no 9º período. E é a melhor coisa que eu fiz, porque senão eu teria provavelmente continuado, seria um caminho mais fácil. Sim. Né, de conseguir me manter e ter trabalho e ser remunerado também. Mas eu escrevi um roteiro quando eu estava na Estácio, que depois se tornou um longa, A Glória e a Graça. Foi um processo muito desafiador, porque poucas pessoas queriam investir no filme, eu tive que ir atrás do elenco, ajudei a montar uma equipe também, ajudei até na captação do filme, e depois uma porta foi abrindo a outra, você tem que saber como abrir essas portas, manter os contatos, entender o que cada pessoa precisa em determinado momento, da sua carreira, porque no final das contas é um trabalho colaborativo, coletivo e depende muito dos contatos que você vai criando ao longo do caminho. Então, realmente, eu fiquei muitos anos trabalhando sem ganhar nada. Sim. 8 anos você falou, né?
bacanas. Muito tempo escrevendo séries que não foram filmadas, filmes também que nunca saíram do papel, até finalmente você chegar num momento onde as pessoas começam a conhecer melhor o seu trabalho e te dão uma chance e veem que você está pronto para trabalhar naquela obra. Então, foi um processo de construção que levou muito tempo, anos, e a persistência é a chave de tudo, porque desistir está sempre ali na esquina, é sempre muito fácil. Né? Mas você tem que ser, eu sempre comento, um pouco sadomasoquista. Você tem que gostar de sofrer. Sim, é. E tem que gostar de ver os seus personagens sofrendo como roteirista. Então, foi um processo longo, mas muito gratificante. Eu diria que 90% espinhoso e 10% de flores. Provavelmente. E como você diria para uma pessoa que está nessas mesmas circunstâncias que você teve um dia, que está tentando, está batalhando, que vive dando de cara na porta, a não desistir, a continuar? Porque, poxa, você é um super exemplo, né? Porque acho que a gente recebe alguns convidados assim que têm uma trajetória parecida. E uma coisa que a gente sempre vê é a comparação, né? A gente sempre quer comparar a trajetória de um com o outro, porque as pessoas podem ver você agora, né? Iniciando uma carreira internacional, fazendo o filme mais caro que o Brasil já produziu, mais disso mais tarde. E acabam se comparando a você. Poxa, olha só onde ele está, por que eu não consigo chegar? Mas você não acordou um belo dia, escreveu um filme, eu vou patrocinar, toma 2 milhões. Né? Então, o que você diria para essas pessoas que podem estar nessa mesma trajetória? A primeira coisa, eu diria que eu sou contra a comparação. Claro, exatamente. Né? Eu diria que, assim, eu não acho saudável quando a gente se compara, porque eu poderia me comparar com algumas pessoas e eu ia me achar um fracasso. Né? Então, eu não sou a favor das pessoas se compararem. Eu acho que é um processo muito específico e pessoal que cada pessoa tem. Tem pessoas que chegam no sucesso muito jovens e depois não conseguem ter uma carreira. Tem pessoas que têm uma carreira imensa e só são reconhecidas quando vão se aposentar. Tem pessoas que não são reconhecidas nunca. Tem de tudo. Né? Então, eu diria que cada pessoa tem um caminho. Cada pessoa tem que saber identificar a sua força, aonde você tem para contribuir, como você pode agregar. E eu falaria assim para as pessoas que estão começando agora, em primeiro lugar, elas não se compararem. Sim. Mas é bom elas terem uma inspiração. Eu tenho vários roteiristas que eu admiro, que são ídolos para mim. Né? Mas normalmente... Sítios, fala pra gente. Olha, tem um tcheco nacionalizado em inglês, que é o Tom Stoppard, que ele escreve muito para teatro, mas também cinema. Tem o Tony Kushner, que escreveu Angels in America, também escreve para cinema, para TV. E tem vários roteiristas excelentes no Brasil. Sim. Né? Tem o Wilton Lacerda, que é um excelente roteirista, também já dirigiu algumas das suas obras. Muita gente assim que eu admiro, Helena Soares, Melanie de Mantas, muitos roteiristas excelentes, né, que nós temos. Mas o que eu diria basicamente para eles não se compararem, para eles aprenderem tudo o que eles podem academicamente falando em relação ao conteúdo do que eles fazem, porque isso é um diferencial e é um diferencial grande. Eu diria mais ou menos isso, assim, para que realmente não é um caminho fácil. É um caminho turbulento, desafiador, de muitas pessoas tentando dar rasteira em você. Você tem que saber antecipar o que vai acontecer. Mas é isso. Eu me formei na Estácio e fui muito feliz estudando aqui. Sim. Tive excelentes professores e me deu assim um início para eu poder realmente caminhar. Muito bacana a sua trajetória, mas a gente tem muita coisa para falar ainda. A gente tem toda essa questão, né, de um querer passar por cima do outro, né? Greve de roteirista, carreira internacional. Então, continua ouvindo aí, galera. Então, vamos lá, Micael. Você tem uma maneira que alguns diriam até teve um pouco não ortodoxa de fazer, de começar, né? Que você escreve o roteiro e você escreveu o roteiro, né, do filme e
Eu esqueci o nome do filme, é Graça? A Glória e a Graça. A Glória e a Graça. E aí você já mandou para possíveis atrizes e atores do filme, ao invés de buscar produtores ou alguém que financiasse para depois, que é geralmente o que a galera faz, né? Tipo assim, busca procurar diretores e depois vai para os atores, né? Geralmente os atores vêm por último na cadeia. E por que começar ao contrário, basicamente? Porque eu acho que, de novo, cada um tem que pensar numa estratégia própria. Né? E eu pensei, eu não vou seguir o caminho que todo mundo segue, de ser um roteirista que nunca fez nada, que ainda não é reconhecido, e mandar o meu roteiro para uma produtora ou produtoras, porque a chance dele ficar esquecido e ninguém ler é muito grande. Então eu queria pensar num caminho meu. Uhum. E o caminho que eu encontrei foi... Eu escrevi esse roteiro, eu acho que tem 2 personagens bem interessantes, femininas, e eu pensei nas atrizes, no caso na Carolina Ferraz e na Sandra Corvelloni, fui atrás das 2 e elas leram o roteiro e se interessaram em fazer o filme. Aí eu pensei, eu não tenho mais um roteiro, agora eu tenho um projeto. Uhum. Eu estava intuitivamente montando o package, Sim. que é o que dizem que é a palavra mais importante do cinema. Sim. É você ter um package. Você tem um roteiro, você tem um elenco, você tem um diretor, uma equipe, porque isso traz o dinheiro. Isso Sim. faz com que o projeto se concretize. Então foi algo meio intuitivo da minha parte. Mas eu achei que assim, já era uma vontade minha tão grande de fazer o projeto acontecer que eu já estava produzindo sem saber que eu estava produzindo esse projeto. E eu acho que esse é um diferencial grande, né? Quando o artista ele se produz. Seja o roteirista, o diretor, o ator, eu acho que no mundo de hoje o mercado pede que você tenha uma visão de negócios, de produtor também. Sim, mas é isso que você queria? É isso que você gosta de fazer? Tipo, você gosta de ter mais de um tipo de envolvimento? Seja, e não me refiro só a um projeto, tipo assim, eu tenho um projeto que eu sou produtor, roteirista, até diretor, ou eu tenho um projeto que eu sou... Ou você queria que fosse só a sua especialidade? Não, eu só quero ser só roteirista. Ou você iniciou querendo ser só roteirista, ou aí você se apaixonou pelas outras áreas e quer desenvolver as outras áreas? Como é que isso funciona para você? Foi, inicialmente, eu pensei, eu vou ser roteirista, né? Mas eu acho que eu tinha uma ideia um pouco lúdica do que é ser roteirista, porque você não fica só sentado na sua casa adaptando livros ótimos ou tendo ideias e transformando-as em filmes. A verdade é que a gente tem que agir no mercado em que a gente vive. Então, em parte devido à necessidade, em parte devido a uma possível vocação que eu possa ter também, mas esse lado produtor veio de forma natural, espontânea. Sim. E em alguns projetos que eu já participei, eu já ajudei não só a escolher elenco, como ajudar na captação. Eu sou a pessoa que chega e fala, olha, aqui está uma lista de festivais e eu acho que esse filme, esse projeto pode ir para esse festival, né? Porque a gente não tem muito uma pessoa que cuida disso no Brasil. Então, eu gosto de participar desde a etapa de desenvolvimento, roteiro, até pré-produção, ajudando a escolher o elenco, talvez até uma locação, até a produção, porque é muito comum que eu vá no set, os diretores me convidam, eu sou um roteirista muito tranquilo, sei qual é o lugar do roteirista, fico no meu canto. Se eles quiserem uma opinião, eu vou estar mais do que feliz a dar essa opinião ou a conversar com o elenco. Né? Já tive que adaptar cenas no próprio set que não iam funcionar e como eu estava lá, isso ajudou na produção. Que legal. Né? Muitos produtores e diretores falam, nossa, é um luxo ter um roteirista no set. E isso aconteceu durante um filme ou coisa de TV? Porque geralmente isso, ter o roteirista no set, geralmente é mais comum em TV, né? De adaptar ali na hora e fazer. Não tão comum no cinema, né? Não, mas isso foi no cinema. Foi no cinema, até porque uma série que eu tive produzida, O Rei da TV, ela foi filmada durante a pandemia. Então, nessa série particularmente, eu não fui no set. Né, porque eu estava com a minha família, mas nos filmes eu sempre tive presente e eu pude contribuir de alguma forma. Né, eu acho que foi muito construtivo e agregador nesse sentido.
E você sente que é assim por ser o mercado brasileiro, ou você sente que é assim de praxe no mundo todo? Ou, obviamente, aonde você tem experiência internacionalmente? Eu acho que depende da relação que o roteirista tem com o diretor, com o produtor. É muito comum um roteirista que não vai ao set, mas eu gosto de ir. Não sei se é porque eu também tenho vontade de produzir, eu também tenho vontade de dirigir, eu acho que a gente aprende muito no set de filmagem. Com certeza. Então eu adoro poder ir, porque seja aprender sobre fotografia ou sobre a direção de arte, eu acho que tudo isso depois entra num trabalho de roteiro. A gente escreve melhor porque a gente entende as outras funções melhor. Com certeza. É porque acaba, você entende a coisa, você sabe para quem pedir, né? Você sabe o que mandar, sabe o que você está mandando. E até a equipe é capaz de confiar mais em você, né? Tipo, ele não está mandando assim a esmo, né? Também a gente estava conversando sobre O Rei da TV. E aí é uma adaptação biográfica, né? Mas não autorizada, né? Tipo, o Silvio não assinou. Como é que foi isso? Como é que você chegou a esse ponto de querer escrever essa história, transformar em série, colocar, né, na Star Plus? Eu fui convidado pelo diretor, com quem eu já tinha feito alguns trabalhos, uns projetos que não chegaram a ser filmados. E aí ele me chamou, ele falou, olha, eu sou o diretor geral dessa série, que é uma biografia não autorizada do Silvio Santos. Desculpa, você já tinha feito TV antes? Ou você só tinha mais... Eu já tinha escrito séries que não foram filmadas. Ah, entendi. A minha série realizada primeira foi O Rei da TV. Entendi. E aí ele me chamou... O curioso é que alguns anos atrás eu queria muito escrever uma biografia do Silvio Santos. Eu meio que pedi isso para o universo. Eu falei até com alguns produtores que eu conheço, vai atrás dos direitos, tenta conseguir. Né? E vai de lá, repente, fala com ele. Esse diretor me liga me convidando para escrever essa série. E eu falei, eu quero fazer. Com certeza. Né? Depois de ter jogado tão forte pro universo, não vou escrever? Eu sabia que eu queria fazer. Mas claro que teve um processo longo de negociação, né? O contrato, etapa... Né? Porque não é só assim, eu quero fazer, vou fazer, podem... enfim, me oferecer o que eles quiserem. Não, a gente tem que levar isso a sério. Quem é roteirista tem que saber o seu valor, tem que impor o seu valor e, claro, entender que a gente está num mercado que a gente tem que abrir concessões e outras coisas a gente tem que impor, né, nos nossos direitos, nossos contratos. Então, teve um processo aí de negociação, mas eu já sabia que eu ia fazer, que eu tinha muito interesse. Escrevi a série durante a pandemia, o que me deu a oportunidade até de ter mais tempo para desenvolver certos personagens ou escrever cada episódio 10 vezes. Foram 10 tratamentos para cada um dos 8 episódios da primeira temporada. Isso significa que já tem segunda temporada, então? Não, tem uma segunda temporada que já foi lançada. A gente filmou ao mesmo tempo a primeira da segunda, porque não ia ter como juntar todo aquele elenco, toda aquela equipe um ano depois. Então a gente já filmou primeira e segunda ao mesmo tempo. Entendi. Mas tem terceira ou é limitada? Não, terceira eu não sei. O Star Plus está vendo, mas eu acho que a série começa e termina muito bem onde ela começa e termina hoje. Legal, bacana. E você já escreveu nessa intenção de ser algo mais fechadinho, limitado? Ou você... porque existem várias possibilidades quando a gente fala de série, né? Você pode... Por mais que seja... vamos lá. Quando você escreveu o seu contrato, dizia alguma coisa sobre esse método que foi feito? Tipo, de gravar as 2 temporadas juntas ao mesmo tempo? Sim. Ou foi algo que foi decidido depois, pelas limitações, talvez, dos atores e tal? Não, eu acho que esse sempre foi o objetivo, sempre foi o intuito da produção, filmar as 2 ao mesmo tempo, isso a gente já sabia, mas o contrato, ele não foi feito assim se houver uma terceira temporada, você tem que escrever, ou, né, se por algum motivo surgir uma terceira temporada e o Star Plus ou a produção tiver interesse em entrar em contato comigo, aí a gente vê em que momento eu estou, eles estão, né? Sim. Mas foi um processo muito feliz fazer essa série. Primeiro porque o diretor é uma pessoa maravilhosa com quem eu trabalhei, é um diretor diferenciado, que não se intimida
com o roteirista. Tem muitos diretores que se intimidam e ele é uma pessoa que escuta, que está pronto para mudar de opinião, que defende as ideias dele. Sim. É uma pessoa muito calma, sabe conduzir um set de filmagem e tem aquilo que os grandes diretores têm, que ele sabe olhar e ver o que funciona ou o que não funciona. Então, foi muito feliz a experiência trabalhando com ele. E depois isso foi ainda para outro projeto que a gente vai falar sobre. Com certeza. E você também, nesse caso, você também escreveu os roteiros pensando já nos atores que iam fazer? Não. No caso do Rei da TV, não. Eu não pensei nos atores, mas como eu escrevi durante a pandemia, a maior parte do elenco já havia sido selecionada. Então eu pude polir ou escrever certos diálogos, certas cenas, pensando nos atores que iam fazer. Isso é muito raro, mas devido à pandemia, eu acabei tendo essa chance. E como é que funciona isso? Tipo, você digamos, e não só nesse caso, mas de forma geral, quando você diz que gosta mais de escrever pensando nos atores que vão fazer, como é que você trabalha isso? Você já acompanha aquele artista há um tempo e sabe, talvez, do que ele é capaz, tipo, talvez, das limitações e do que você vê que ele entrega melhor, e aí você já vai trabalhando isso junto com o personagem que você quer ver na tela? Como é que é isso? Eu acho que tem de várias formas, né? Essa pode ser uma. Você pode também escrever uma personagem e depois ter um ator ou uma atriz que é escolhido e que não tem nada a ver com aquele personagem, mas que faz um trabalho brilhante, genial e traz algo novo que você, como roteirista, não conseguia ver. Ou pode ser uma conversa entre um roteirista e um diretor e vocês chegam a um acordo que o melhor intérprete seria aquela pessoa para determinado personagem. Você pode escrever pensando num ator, eu já fiz isso, e depois uma atriz, no caso, leu o roteiro e falou, adorei, quero fazer. Eu fiquei anos pensando nela. E quando ela aceitou, nossa, chorei, fiquei assim. Mas é um trabalho muito efêmero, no sentido de que as coisas mudam muito rápido. Sim. Às vezes é um ator que está escalado para determinado papel, chega um mês antes de filmar, esse ator tem que sair por algum motivo e é substituído por uma pessoa que ganha todos os prêmios e faz algo genial. Então é algo realmente muito rotativo, muito efêmero, que depende da criação e da energia também, né? Sim. Do set, da equipe, do elenco. Sim. E falando em premiação, o senhor também já levou uns prêmiozinhos, assim, uns negocinhos, sabe, uns brindes que a gente costuma falar, que é o prêmio de cinema brasileiro, né? E de melhor roteiro adaptado. E esse é, tipo, o auge, digamos assim, do que a indústria brasileira, né, que a galera que trabalha aqui no Brasil no cinema, pode querer almejar, né? Daí é só Cannes e Oscar para frente, né? E tendo alcançado isso, foi a mesma intenção que você teve? Tipo assim, eu já alcancei o top, né? Daqui a gente vai para onde, né? Bom, eu não sinto assim que eu tenha alcançado o top, mas eu sei que é um reconhecimento muito especial, né? O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Eu fui muito feliz, assim, não sei, tive muita sorte de realmente ganhar melhor roteiro original pelo meu primeiro filme e melhor roteiro adaptado pelo meu segundo filme, que foram filmados no mesmo ano, lançados no mesmo ano, e aí eu ganhei nas duas categorias no mesmo ano. E foi uma surpresa, porque quando eles anunciaram o roteiro original, eu estava indo para o palco quando eles anunciaram o roteiro adaptado, porque eles anunciavam duas categorias ao mesmo tempo. Sim. Então eu estava a caminho do palco quando eles me anunciaram no outro filme. Sim. E aí eu não sabia direito o que fazer, eu fiquei um pouco constrangido. No meio das mesas, assim, andando com as cadeiras aí, meu Deus do céu, continua para. E aí eu só lembro que eu subi no palco e eles me deram uns 2 troféus, né? Eu segurei com cada mão, assim. E eles falavam, cada vencedor tem direito a 30 segundos de agradecimento. E eu só lembro que eu cheguei lá e falei, eu tenho direito a 1 minuto
Então, os dois prêmios na mão. Vamos lá, galera. 1 minuto, vamos embora. Mas imagina, eu sou muito grato e né, não fui só eu que ganhei, foi a equipe dos 2 filmes, tantas pessoas responsáveis por acreditarem nesses projetos e nas histórias, os atores, os diretores, a produção, a direção de arte, fotografia, figurino, tudo. Né? Então, mas eu sou muito feliz, assim, guardo meus troféus com muito carinho. Guarda direitinho, tem uma galera que, tipo assim, bota no meu banheiro de decoração, um negócio esquisito, assim. Não, os meus estão ali na estante, bem bonito, não Bonitinho. deixa ninguém encostar. Eu guardo com muito carinho e foi um momento maravilhoso, assim, na minha carreira, que chegou muito cedo, né? Porque, de novo, pelo meu primeiro e segundo filme, mas eu acho que não é porque uma pessoa é reconhecida no início ou na metade ou no final da carreira que ela possa descansar. Eu acho que ela tem que sempre querer ser um artista melhor e lutar mais e saber que no cinema a gente pode ganhar um prêmio, mas no próximo projeto a gente recomeça do zero. Sim. Então eu vejo mais ou menos por aí. A gente tem que continuar com a mesma vontade e com o mesmo respeito com todas as funções. De novo, um trabalho colaborativo, não tem alguém que é mais importante que outra pessoa. Se algo no cinema, numa equipe, num set, não funciona, o projeto inteiro não funciona. E isso inclui os motoristas, as pessoas responsáveis pelo catering, as pessoas responsáveis pela limpeza, todo mundo tem uma importância igual num set de filmagem. Com certeza, é uma coisa que a gente sempre fala, que os nossos convidados sempre falam, cinema é um esporte de equipe. Então vamos lá, vamos estabelecer uma linha do tempo aqui. Então você começa a trabalhar com roteiros em? Eu escrevi A Glória e a Graça em 2008. 2008. E Foi. ficou na produção assim até ser realizado e lançado? Filmado em 2015 2015. e lançado em 2017. 2017. E aí ele ganha o prêmio em 2018. 18. Então, 2018. Então, aí você já tem 10 anos, né? 10 anos. Dessa realização toda. E foi só isso? E você estava trabalhando em outras coisas também nesse período? Ou você se dedicou inteiramente a isso? Eu escrevi a primeira versão de A Glória e a Graça em 2008. Depois eu fiquei numa dúvida o que eu ia fazer, porque eu fiquei meio que num limbo durante E já naquela alguns época anos. você já pensava na coisa dos atores já? Ou você... Eu fui atrás da Carolina Ferraz e da Sandra em 2008. Eu escrevi o roteiro em agosto e eu fui atrás das duas em setembro, outubro. Né? Com o primeiro tratamento? Com o primeiro tratamento. Ousado. Com Ousado. certeza. Hoje eu não faria isso jamais. Ainda bem que fez, né? Ainda bem que eu fiz. Com certeza. Ainda bem que eu fiz. Sim. Mas daí até filmar foram dezenas de tratamentos. Né? Mas a Carolina e a Sandra, as duas tiveram visão de realmente acreditar nesse projeto, nessas personagens, e elas possibilitaram que o filme fosse feito. Porque eram duas atrizes consagradas e que entraram nesse projeto de corpo e alma. A Carolina, inclusive, até coproduziu o filme. Então, realmente foi um processo longo. Não eram muitas empresas, muitos investidores interessados em dar dinheiro para o filme, porque era um drama cuja protagonista é uma travesti e muitas pessoas não queriam se envolver. Sim. E nós lutamos muito tempo para conseguir, né? Recursos, financiamento. E aí o filme foi filmado em 2015 e lançado em 2017. E ganhou o prêmio em 2018. Aí quanto tempo para fazer o Rei da TV, por exemplo? Eu trabalhei em vários projetos, inclusive alguns que não se concretizaram entre 2018 e os próximos anos, porque eu acho assim que de cada 4 projetos que um roteirista escreve, se ele tiver sorte, um é filmado. Que dó. Poxa. É mais ou menos por aí. E isso se ele tiver sorte. Porque tem muitos roteiristas que têm 15 roteiros e nenhum foi filmado.
né, nenhum acontece. Putz. Então, eu acho que, para mim, proporcionalmente, deve ter sido isso. De cada 4 que eu escrevo, 1 é realizado. Né? E eu fui chamado para o Rei da TV no final de 2019, um ano depois dos prêmios. Mas, nesse meio tempo, eu trabalhei em vários filmes e séries, e alguns que ainda estão se concretizando, outros que não aconteceram, o que é normal. Uma pergunta assim, puxar um aleatório aqui. Já pensou em trabalhar em novela? Em alguma coisa assim que geralmente conversa mais com o público, né? Que é novela, coisa que passa em TV aberta? Nunca foi um interesse meu. Admiro muito quem trabalha com novela. Acho que é outro tipo de roteiro, Com outro certeza, tipo de isso, perfil. com certeza. Né? Não vou dizer que seja mais difícil ou mais fácil. Acho que é outro perfil, outro formato. Mas não acredito que seja o meu. Não sei se um dia eu vou pagar minha língua, né? E aí vou escrever uma novela e essa entrevista vai passar. Mas eu não é algo assim que eu tenha hoje uma vontade de falar, eu quero fazer. Sim. Eu sou muito bem resolvido, eu gosto de fazer longas e eu gosto de fazer séries limitadas ou então menores, sabe, com menos episódios. Que eu possa escrever várias vezes. Eu gosto de reescrever muitas vezes. Então, numa novela, eu acho que isso seria mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque, além de tudo, às vezes você escreve o episódio, não é episódio, né? O capítulo filmado naquele mesmo dia, e aí você tem que puxar um gancho uma parada que você escreveu há 3 meses atrás e que talvez já não faça mais não faça mais sentido com o personagem que o público se apegou, aí você transforma a ideia, mas aí você meio que trai a continuidade. Mas isso aqui, aí eu com certeza acredito que deve ser um caos na vida de qualquer escritor. Muito desafiador. Muito desafiador. Muito. Mas foi só uma curiosidade mesmo, vamos voltar aqui. Aí você tem esse tempo de 2018 e foi lançado quando mesmo o Rei da TV? Foi lançado... Começado a gravar, na verdade. Quando é que começou a gravar? Durante a pandemia, então, 2020? Eu comecei a escrever no final de 2019 e foi até o final de 2020. Né? Eu tive mais ou menos um ano e meio escrevendo o Rei da TV e foi filmado em 21, lançado em 22. A primeira temporada em outubro de 22, a segunda temporada, se eu não me engano, em março de 23. Entendi. Então, março de 23, então 2018, então mais ou menos uns 5 anos por aí, né? Você tem essa... Como se... É o que a galera vê. O que eu estou tentando estabelecer você tem uma trajetória que a galera percebe, né? Que seria de 5 anos, né? Que você aparece, assim, entre aspas, do nada, tipo, ganha o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro como melhor roteirista. Depois você faz o Rei da TV, que é uma coisa que chama muita atenção também por ser do Silvio Santos. 5 anos depois, 5 anos depois. Ou seja, uma coisa meio Adele. De 5 em 5 anos lança um álbum. Sim, exatamente. E 5 anos, e só 5 anos, né? Tipo, acho que para a linha do tempo do cinema, é relativamente pouco tempo, né? Para 2 projetos assim, você não acha? E para você surgir de novo do nada, e aí você faz um super e aí em 5 anos depois você já faz outro super projeto, as pessoas podem ter essa impressão de que, meu Deus, que homem de sucesso, que maravilhoso, e não percebem todos esses meandros, todos esses pequenos detalhes que tem de ficar anos escrevendo uma coisa, de não receber por aquilo, de se dedicar. Porque todos esses outros projetos que você escreveu, você também se entregou da mesma maneira para que os personagens aparecessem, que a história se desenvolvesse. E aí, no final, falando, então, não vai rolar. Muito obrigada, tamo junto aí, qualquer coisa, só ligar. E aí as pessoas acabam não percebendo tudo isso, né? Não dando, às vezes, o devido valor também para o roteirista, né? De achar que só porque você tem esses projetos e alguns não foram filmados. Tá, mas a dedicação foi a mesma. O dinheiro faltou igual. Como é que faz, né? Eu acho que o que acaba passando para as pessoas de forma geral é que é um trabalho, uma vida muito glamurosa. E eu acho que o glamour... ele provavelmente é 5% do trabalho, né? A vida de um roteirista, pelo menos a minha vida, é ficar em casa escrevendo.
E eu não vou reclamar, porque também é assistir filmes, é o que eu gosto, né? E você aprende a ser uma pessoa bem observadora, ler bastante, mas é uma vida solitária. E o roteirista é muitas vezes a pessoa invisível, esquecida da indústria. Né? Muitas pessoas não sabem nem que existe um roteiro. As pessoas pensam que o ator improvisa, ou que o diretor é quem chegou e falou, fala isso aqui, agora fala isso aqui. Ou que tem um livro que as pessoas pegam e já fazem um filme. Mas eu defendo muito a minha classe. Eu acho que o roteiro é a parte mais difícil de fazer um filme. Tudo é difícil, tudo é um desafio, mas o roteiro leva anos. Sim. A fotografia, a própria direção, o figurino, a interpretação, esses não costumam ser trabalhos que levam anos no cinema. Sim. Levam meses. O roteiro são anos de comprometimento. Sim. Né? Você tem que acreditar na história, pegar uma página em branco. O roteirista, na verdade, assim, é o criador de tudo. E não existe cinema narrativo sem um roteiro. Então, eu acho que os roteiristas têm que ter muito conhecimento do valor que eles têm, que é imenso. O tanto de empregos que eles geram, a importância que eles têm numa indústria que quer mais e mais apagar a nossa autoria, o nosso trabalho, a nossa participação. Se eu puder passar uma mensagem para qualquer roteirista vocês têm que se impor nos contratos. Vocês têm que saber a relevância, a importância que vocês têm nesse mercado, o tanto que vocês são fundamentais para que um filme aconteça. Com certeza. E a maior prova disso é a greve que teve dos roteiristas lá, né, em Hollywood. E a galera falou, tu quer fazer com inteligência artificial? Pois muito que bem, não trabalho mais. Exatamente. Mas também eles têm toda aquela coisa que a gente estava falando, eles têm uma união, né, um grupo, eles têm um sindicato dos roteiristas e uma indústria por trás que permite todo um apoio, né, dos atores que estavam protestando com eles, toda uma indústria que acaba apoiando tudo isso, porque a gente está falando de roteiro e acaba parecendo que também é muito só o cinema, mas muitos programas, né, aqueles talk shows, essas coisas, também acabam parando, porque aquilo também tem roteiro, gente. Muita coisa que você acha que não tem roteiro, que é só a Ana Maria Braga falando, tem roteiro também. Roteiro precisa de é o guia, né? Do que a gente faz agora? Até eu tenho roteiro, galera. Vocês estão de sacanagem, mas eu também tenho roteiro. A minha roteirista está aqui, ela não aparece, mas ela está aqui. E aí eles têm todo um suporte, né? De poder falar, não, a gente não vai trabalhar até a gente conseguir os direitos que a gente está reclamando. Mas é uma coisa que é uma sensação que a gente não tem tanto aqui no Brasil, né? Justamente por essa coisa de não sentir que é uma indústria, que é um sistema, é mais um... apaguem as luzes, quem ficar em pé, sobrou. Então, você pensa, será que se fizesse uma greve aqui no Brasil, será que todo mundo ia parar? Ou será que não seria só mais uma oportunidade para a galera chegar? Você que está aí no primeiro período da faculdade, escreve esse negócio aqui para mim. Aí acabar dando oportunidade para as outras pessoas, porque está todo mundo querendo galgar uma vaga? Bom, sim, aqui no Brasil nós temos a ABRA, né, a Associação Brasileira dos Autores Roteiristas, e que eu sei que já fez muito pelos roteiristas aqui no Brasil. É uma instituição séria que leva em conta muitos dos nossos direitos, mas a greve nos Estados Unidos, com o Writers Guild of America, que existe há décadas, e que eles são, assim, têm uma espinha de ferro quando eles defendem os roteiristas. Há realmente uma união, uma estrutura para proporcionar que essa greve aconteça de forma planejada, de forma muito bem esquematizada, que ela se torne eficiente lá. Né? Você vê que os roteiristas nos Estados Unidos, eles realmente pararam. E se eles param, os produtores, os distribuidores, os executivos do audiovisual americano perdem milhões, centenas de milhões, bilhões de dólares.
Sim. Então, eles têm noção disso. Isso foi algo programado, planejado. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma greve no Brasil. Eu seria uma das primeiras pessoas a apoiar e a falar, os roteiristas merecem isso, 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 nós temos direito a isso, a indústria tem que mudar em relação a como nós somos tratados. Quantas vezes eu já não me senti desprestigiado no meu trabalho, em vários projetos que eu já trabalhei, desde ter meu nome escrito errado nos créditos, até um projeto que esqueceu de colocar meu nome nos créditos, até diretores que queriam entrar no roteiro sem ter escrito uma palavra, até pessoas que foram sugeridas a entrar no roteiro por causa de uma promessa que alguém tinha feito, que não escreveram nada. Então, assim, o tempo todo, uma pré-estreia de um projeto meu que eu não fui convidado, todo mundo foi convidado, menos eu. Né? E depois eu fui descobrir por quê. Porque o roteirista é desvalorizado. Nós somos considerados funcionários invisíveis que estão ali, fazem um trabalho e pronto, acabou. Ah, tá, o roteirista, entendi. Isso tem que mudar. Sim. Né? Eu espero muito que a gente chegue num momento no Brasil onde os roteiristas possam se unir e defender a importância do nosso trabalho. Com certeza. E os produtores e os investidores e distribuidores vão ter que entender. Sim, e respeitar, claro. Com certeza, eu concordo 100%. Eu acho que, de forma geral, virou bagunça, né? Tipo, Muito informal. É, muito informal. Manda documento pelo WhatsApp aí que eu vou dar um visto, vou reagir com o coração, sabe? Tudo muito informal, tudo muito, como você falou, na promessa. Achou que... E é isso que acaba dificultando, vira um looping, né? Porque é muito informal e aí, por causa dessa informalidade, você não consegue formar um processo, né, de etapas, né? Que tem o agente, que tem o advogado, que tem o contrato, que tem tudo aquilo. E por todas essas deficiências de modo geral, né? Porque toda a cadeia acaba se tornando deficiente. Por tudo, não nos veem como uma indústria. E uma indústria não precisa de um processo de etapas, como se fosse a construção de um carro, né? Porque para construir um carro, você tem que ter lá o motor, as rodas, você tem que ter todo o aparato, né? Os bancos, o volante, porque é uma indústria, uma maquinária por trás daquilo. E o filme, de uma maneira metafórica, também acaba se tornando tudo isso. Só que não respeitam esse processo. Então, tudo acaba se tornando... porque... E isso vem da raiz, né, do problema, pela falta de incentivo, né, pela falta de incentivo fiscal, pela falta de dinheiro, pela falta de apoio. Então, como tudo é muito informal desde o início, né, quando a gente está aqui na faculdade, tipo assim, junta uma galera, a gente paga um lanche e a gente grava um negócio. Acaba se tornando costumeiro ter essa visão, até quando você chega nesses âmbitos maiores, né, de você produzir com uma grande produtora, porque lá da raiz já era na base do escrevi errado, edita no Adobe e depois bota de novo, entendeu? Então, quando você chega lá, você já chega com esses vícios, né? E que, para esse ponto onde a gente está, é imperdoável, eu acredito que seja. E eu acho que quem está trabalhando nesse mercado tem uma responsabilidade com quem vai entrar também. Então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo comigo, eu penso assim, se eu não reagir, como é que eles vão tratar os roteiristas que vêm depois? Sim, claro. Sabe, se eu que estou fazendo projetos grandes e ganhei prêmios, eles esquecem de botar meu nome nos créditos ou não me convidam para uma pré-estreia, o que eles vão fazer com o roteirista que está começando? Claro. Então, eu tenho uma responsabilidade, e quem trabalha nesse mercado tem essa responsabilidade de lutar, de defender os seus direitos, pensando também na sua classe, na coletividade. O que você deixa para esse mercado, de como os profissionais vão ser tratados pelo mercado, pela nossa indústria. E esse pensamento para você sempre foi assim? Porque assim, você fez um mestrado lá em NYU, né, na faculdade, e você teve os professores que ganhavam um Oscar também. Casualmente, eu ganhei um Oscarzinho aqui, um prêmiozinho em Cannes aqui. E você acha que muito disso que você fala vem deles, vem dessa experiência, já veio antes, foi com você? Eu acho que é uma experiência que eu venho adquirindo ao longo da minha trajetória, em parte lá, em parte aqui também, conhecendo outros roteiristas e vendo como o mercado funciona, claro que sentindo na pele também
né? Como que o roteirista é tratado. Por exemplo, você está num set de filmagem e chega a produção e fala que quer tirar uma foto com a equipe principal do filme. E você não é convidado para estar na foto principal. Tá a produção, tá a direção, tá o elenco, mas o roteirista não é chamado para participar da foto. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Sim. E que deixa a pessoa magoada. Sim. Né? Mas você tem que saber pegar isso que acontece e usar ao seu favor. Sim. Você tem que saber pegar isso e falar, eu vou usar essa experiência para transformar alguma coisa, não só para mim, como para os outros. Então, eu acho que passa a ser algo construtivo. Né? É melhor do que você passar por uma experiência assim e começar a transformar em algo destrutivo, algo negativo, Sim. de você se lamentar ou falar não tem jeito. Não. Eu acho que é algo que eu venho assim agregando em mim, na minha carreira ao longo do tempo, e hoje eu tenho mais consciência disso. E me conta mais um pouco dessa experiência que você teve lá fazendo mestrado. Como é que você compara essas duas indústrias, o que você aprendeu lá, como a relação que eles têm com roteiristas e o resto da equipe lá versus aqui, como você implementa esse conhecimento nos seus projetos daqui, se as pessoas são resistentes a esse tipo de visão por já ter seus meios, né, o jeitinho brasileiro daqui, e são resistentes ao que talvez você possa trazer. Como é que foi isso? Como é que é isso? Eu acho que o americano, via de regra, tende a ser muito pragmático e objetivo, mas eu acho que aqui no Brasil nós também temos profissionais assim. Eu já trabalhei com várias pessoas assim, que são, sabe, uma coisa assim direta ao ponto, sabe o que quer, vamos fazer, vamos fechar o contrato, vamos realizar o projeto. Isso é uma coisa que muito me agrada. Sim. Né? E eu tenho sorte de já ter trabalhado com pessoas altamente profissionais. Né? Desde o meu primeiro filme, agora até o Sequestro, eu trabalhei com diretores e produtores e atores, assim, pessoas fenomenais, que estão, no mínimo, num nível americano, talvez Sim. até mais, sabe? De tão habilidosos e experientes no que eles fazem. Então, eu acho que, assim, lá existem mestrados em roteiro, em escrita dramática, que é o que eu fiz, enquanto aqui no Brasil não existe um mestrado em escrita dramática. Então, acho que a diferença já começa por aí. Né? Eles te dão uma possibilidade acadêmica de conteúdo que no Brasil a gente não tem ainda. Então, a gente precisa sair daqui para se especializar em determinada área, para depois voltar para o Brasil e tentar contribuir de alguma forma com o que você aprendeu lá fora. Eu acho que o nosso mercado no Brasil é fantástico, né? Eu acho que a nossa indústria ainda não funciona de forma tão harmônica, a relação entre artistas, produtores, distribuidores, exibidores. Eu acho que ainda tem muito para saber se mesclar e funcionar de forma suave. Eu não vejo muito isso na minha experiência. Talvez lá fora seja um pouco mais, mas é um mercado também que, independente do país, passa por crises constantes. A gente vê crise dos streamings, crise da produção, e agora o que vai ser do cinema, e vem a pandemia no meio e também prejudica, né, a experiência de ir ao cinema. Então, a indústria cinematográfica vem se reinventando, ela precisa fazer isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e eu acho que lá eles estão em outro momento, mas não deixa de ser menos caótico. A gente vê com a própria greve dos roteiristas e dos atores. Sim, é verdade. E a gente não percebe isso, e sendo que é um pilar tão grande de tudo que a gente faz, de tudo que a gente produz. Né? O roteirista, o roteiro, como a gente falou, é um pilar tão grande para tudo que a gente produz, e a gente desvaloriza tanto. Né? A gente não leva em consideração, a gente não valoriza, basicamente. Não valoriza, tipo, tem um ator, só valoriza o que está na frente da câmera, né? Então, o ator tem agente, o ator tem advogado, o ator tem uma porrada de direito, o ator tem um camarim e tudo mais. O roteirista, tipo assim, dá uma mesa para ele lá atrás, tá tudo certo. Se ele vier no set, tá ótimo. Se não vier, tá melhor também. Sabe? Então,
muito triste e muito importante que você tenha trazido isso aqui pra gente, porque eu acho que as pessoas não dão... Acredito que seja a primeira vez que a gente comenta assim, de maneira mais aprofundada no roteiro. Porque a gente recebe muito diretor, a gente recebe muito a galera mais da parte de produção mesmo. Então, ter a sua visão como roteirista, que é o início de tudo, tipo, sem você não tem eles. Entendeu? Eles podem até ter uma ideia, mas a pessoa que estudou para desenvolver aqueles personagens, para que o trabalho deles exista, foi você. Então, entendeu? Então, você trazer isso para a gente, para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, é muito importante para ter esse escopo, né, dos direitos que os roteiristas têm, da possibilidade de ser mais do que só um roteirista dentro de um set, de buscar tudo isso também, de aprender outras formas também, né, com outros países e estar inserido nesses mercados diferentes também. Então, nossa, eu sou muito grata. Nossa, que bom, fico feliz. É muito, muito importante, de verdade. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve assim uma abrangência maior sobre a parte do roteiro, né, da parte da história. E eu só queria, assim, que a gente aqui falou sobre roteiro, sobre a indústria, sobre produção, e agora eu guardei esse momento, essa história aqui, ó, pro final, que eu queria, assim, acabar, assim, com uma bomba, quase, né, basicamente, né? Vamos falar sobre o sequestro do voo do Sarney. Que eu esqueci o nome do voo já. 375. 375. Muito bem. Micael, me conte sobre esse filme. Que é simplesmente, né, o filme mais caro produzido pelo Brasil, inclusive mais caro do que, sim, o Tropa de Elite. Então, por favor, me conte sobre esse filme. Esse projeto, eu fui chamado em 2021. Ele já existia há alguns anos que eles estavam desenvolvendo, né? Mas o diretor achou que era necessário me trazer para reescrever o roteiro. Tinha um roteiro. E eu entrei no projeto e eu reescrevi o roteiro, escrevi algumas versões. É baseado numa história real que fala sobre um maranhense, em 1988, que sequestrou um avião comercial da VASP com mais de 100 passageiros a bordo, 100 pessoas a bordo. E ele queria jogar o avião no Palácio do Planalto para matar o presidente Sarney, que ele considerava culpado pela hiperinflação, pelo desemprego, pela família dele estar passando fome. E aí o piloto desse avião teve que assim, fazer manobras e agir de forma verdadeiramente heróica para salvar a vida dessas mais de 100 pessoas que estavam a bordo. É uma história muito tocante, é um filme que mistura alguns gêneros, drama, ação, thriller. Então eu acho que ele é moderno nesse sentido, apesar de ser uma história já considerada de época, nos anos 80, mas ele fala sobre história brasileira, ele fala sobre empatia, sobre desigualdade, né, e coragem. Eu acho que no Brasil em que a gente vive hoje, é importante a gente fazer uma reflexão sobre política e o que a política gera nas nossas vidas, e já gerava nos anos 80, durante a redemocratização. Um fator importante é que essa história se passa em 29 de setembro de 88, uma semana antes da Constituição de 88 ser promulgada. Então, a Constituição vigente ainda era a Constituição de 67. Sim. Uma Constituição da ditadura militar, né, que cerceava vários direitos, que impossibilitava muitas questões envolvendo o cidadão, a individualidade. A gente está aí num período, num limbo, um período nebuloso quando essa história ocorre, e que isso é importante para a gente assistir o filme e entender o posicionamento de vários agentes nessa história. O ministro da Defesa, um delegado da Polícia Federal, um ministro militar, enfim. É um filme muito relevante, eu acho, no Brasil em que a gente vive hoje. Com certeza. E aí eu já tenho algumas perguntas aqui para fazer para você sobre isso, mas, muito bem, escreveu o roteiro. Como é que ele chegou a esse ponto de ser o filme mais caro do Brasil, você sabe?
O tamanho da produção, né? Esse é um filme que ele tem tantos efeitos especiais e técnicos, assim, a direção de arte dele. Nós tivemos que construir um avião do zero no estúdio. Nós tivemos que filmar em aviões de verdade e que ter cenas aéreas, filmadas nos estúdios Veracruz, em São Paulo, filmados no Museu Aeroespacial aqui no Rio de Janeiro, e leva a equipe toda para lá, e leva, sabe, o elenco de apoio, e foi um processo, um trabalho de composição, de época, de arte, de som monumental, como eu acho que a gente talvez nunca tenha visto no Brasil. Imagina. Né? Então foi um filme muito desafiador. Eu aplaudo os produtores do filme, o Estúdio Escarlate, né, por ter tomado essa iniciativa, acreditar num projeto desse tamanho. E foi muito desafiador, mas assim, incontáveis histórias, e também saber conduzir isso tudo da maneira certa. Imagino. Porque cinema é caro. Sim. E ele não pode passar do orçamento, e ele não pode passar do cronograma. Né? Então, realizar um projeto desses é muito ambicioso. Num lugar como o Brasil. Nos Estados Unidos, eles teriam tido, no mínimo, 100 milhões de dólares para fazer um projeto desse. Sim. Aqui, nós tivemos algo em torno de 25 milhões de reais. Então, é muito ambicioso, muito desafiador, mas eu estou feliz demais com o resultado. Acho que está bem legal. E como foi o seu envolvimento durante esse processo? Você era só roteirista? Eu fui roteirista do projeto, eu participei da escolha do elenco, né? Eu tenho uma relação muito próxima do diretor desse filme. Então, ele dividia comigo, olha, esses são os atores que a gente está tentando, essas são as atrizes, o que você acha desse ator? E eu opinava, e eu falava, eu acho que isso, né? E teve até, durante as filmagens, eram tantas cenas, porque num filme, num longa, normal, entre aspas, você encontra 80, 90 cenas. Nesse filme, eram 260, 270 cenas. Caramba! E pouco tempo para a gente filmar. Então, tiveram até 2 dias, onde o diretor chegou para mim e falou, Micael, não sei se vai dar tempo de filmar tudo. Você se importa de, nesses 2 dias, eu dirigir uma parte e você dirigir outra? E eu falei, claro, pode contar comigo. Então, eu cheguei até a dirigir algumas cenas no filme. Poucas cenas, mas eu passei 2, 3 dias com uma equipe de fotografia, assistência de direção e tudo, para a gente conseguir ter tempo de filmar tudo. Acontecem esses imprevistos, né, num set de filmagem. Sim. E eu aplaudo e admiro demais o diretor. Eu acho ele, na minha humilde opinião, hoje, o grande diretor que nós temos no Brasil. Marcos Paulo. Ele dirigiu Bruna Surfistinha, ele dirigiu a série O Rei da TV, né, e ele é o diretor agora do Sequestro. Eu acho que o trabalho que ele faz é fora de série. Incrível. E como é que você vai ser acreditado agora? Como roteirista. Só como roteirista? Mesmo tendo feito as cenas? Mesmo tendo dirigindo cena? Não. Ele me deu essa oportunidade porque ele sabe que eu tenho interesse também em dirigir. Você já tinha dirigido antes, né? Eu tinha dirigido curtas, né? Mas nesse escopo, nessa magnitude, não. E ele foi muito generoso, porque ele sabe a vontade que eu tenho, a gente é muito próximo, então ele me chamou e me deu essa oportunidade. Mas eu sou o roteirista do filme e estou feliz e satisfeito demais com esse crédito. Né? Para mim, o roteiro é uma das partes mais importantes do filme. Com certeza. Depois dessa aula que você deu por aqui com a gente, com certeza sabe que o roteiro tem que estar lá assim, ó, tinindo, bonitinho. E se for feito por você, a gente sabe que ele vai estar melhor ainda, né? Com certeza. Tomara. E como foi esse processo? 2 perguntas. Uma, como é para você reescrever algo que já estava escrito? O processo de reescrever um roteiro. Às vezes é mais difícil do que você escrever do zero. Eu imagino, sim. Eu já peguei roteiros que estavam escritos e reescrevi 100%. E às vezes o nome
do outro roteirista ou dos outros roteiristas por contrato tem que estar com o seu nome. Nos Estados Unidos não seria assim. Sim, é verdade. Né? O Writers Guild of America tem uma forma de analisar qual foi a porcentagem de participação dos roteiristas e eles conseguem chegar e falar: essa pessoa tem direito a um crédito de roteiro, essa pessoa não tem. Se a pessoa tiver escrito 25%, 30% de um roteiro, isso dá para medir até pelo final draft, essa pessoa tem direito a um crédito de roteiro. Não é assim que funciona no Brasil. Sim. Né? Então, já aconteceu de eu pegar roteiros e reescrever do zero, já aconteceu de eu pegar roteiros e reescrever 70%, e o nome de outros roteiristas continua nos créditos com você. Mas depende muito do projeto. Né? Às vezes é mais fácil, às vezes não. Às vezes é um roteirista que está mais em harmonia, dialoga mais com a sua forma de escrever. Então, depende muito do projeto. E como é para você fazer roteiros baseados em fatos reais, tipo, em pessoas, no caso do Rei da TV, que é uma pessoa que existe de fato, no caso do Sequestro do Voo, que foi uma coisa que aconteceu de verdade. Como é para você escrever baseado em uma coisa que aconteceu realmente versus um filme mais criativo, que por mais que tenha suas inspirações, vai ser algo que você tem uma liberdade criativa, acredito que maior do que você se ater a fatos, né? Eu acho que, no final das contas, o roteirista quer escrever a melhor história possível. Então, ele tem que se desapegar e ele tem que criar, mesmo que seja uma adaptação de uma peça de outra pessoa, ou baseado em uma história real, ou uma ideia original. Você tem que entender as regras daquele universo e você tem que mudar personagens, formatos, atos, para construir a história mais interessante possível. E então eu acho que a preocupação principal é essa. No caso do Sequestro, eu achei que era importante, eu defendi que nós colocássemos os nomes reais das pessoas lá, porque eu achei que isso daria um peso a mais na história. Né? Então, claro que há uma pesquisa, já tinha tido uma pesquisa de anos no Sequestro antes de eu entrar, mas eu conversei com pilotos e comandantes e comissários. A minha irmã foi comissária da Varig, né? Ela é 18 anos mais velha, então no início dos anos 90 ela era comissária e eu conversei com ela. A gente faz uma pesquisa muito ampla e depois a gente tem que estar livre para escrever a melhor história possível. Com certeza. Né? Então a gente escreve um primeiro ato da maneira que a gente quer, é muita responsabilidade, né? Porque o poder que um roteirista tem é imenso. Ele literalmente ajuda a recontar uma história. Claro, exatamente. Assim, a gente está contando a história do voo 375 da maneira que o roteirista vê essa história. Né? O roteirista coloca os diálogos na boca de tal personagem. O roteirista coloca que essa pessoa é um antagonista ou um protagonista, os motivos que essa pessoa veio a fazer isso. Então, é um poder, é uma influência muito grande. A gente tem que ter essa noção. Sim. Escrevendo um roteiro. Me dá exemplos de uma situação que talvez tinha outros personagens ou aconteceu de outra maneira. Pode ser do Rei da TV ou do Voo, não tem problema. Que você adaptou, você reescreveu de uma determinada maneira a tornar aquilo mais interessante de assistir, de ser feito. Tem um filme que eu escrevi que foi real, o plano por trás da história. E foi uma adaptação de um livro que falava sobre a elaboração desse plano econômico. E aí eu vi que o livro focava demais em um personagem específico. E eu, conhecendo os outros personagens, eu vi que todos tiveram uma participação muito grande na elaboração do plano, e não só uma pessoa. Então eu comecei a pegar a importância desses outros personagens e colocar no filme também. E aí eu descobri que eu comecei a fazer alguns paralelos e eu vi que em 94, quando o Real foi implementado, Sim. a gente estava tendo uma Copa do Mundo. Sim. E eu coloquei que seria interessante implementar o plano durante uma Copa do Mundo com uma possível vitória do Brasil,
porque isso faria o cidadão brasileiro mais feliz, mais receptivo a uma transição de moeda. Poderia haver um sentimento ufanista nesse momento, maior, Sim. por vencer uma Copa do Mundo. Sim. Então eu coloquei que um dos personagens teve essa visão e falou assim, vamos estar tendo uma Copa do Mundo. A gente vai estar tendo muita bandeira, muito hino nacional, vamos aproveitar para colocar o plano nas ruas durante a Copa do Mundo. Sim. Né? E não foi assim, na realidade. Foi uma coincidência que o real entrou no meio da Copa do Mundo de 94, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato. Sim. Né? Então, isso foi algo que eu trouxe e coloquei para talvez tentar transformar o processo de implementação desse plano em algo um pouco mais interessante. Entendo. E onde você vê que são os limites da criatividade do fato? Onde você desenha a linha assim, não, isso aqui eu não posso fazer, ou isso aqui eu não devo fazer, porque vai transformar em muito fantasioso e pode... Porque, assim, né, eu vejo muitas pessoas tendo um costume, talvez por falta de acesso, talvez por preguiça hoje em dia, de tomar o filme como verdade absoluta, né? Esses filmes históricos como verdade absoluta. Ver o filme do Churchill e achar que foi exatamente assim que se passou, ver o filme da Elizabeth I e achar que foi assim que se passou. Então, onde é que você fala assim, não, isso aqui tem que ser assim mesmo? Até por questões de uma pesquisa mais profunda, tipo, de aproximar datas, de fazer duas situações passarem durante o mesmo período, sendo que elas foram em períodos diferentes, ou atribuir responsabilidades a pessoas diferentes. Onde é que você estabelece esse tipo de limite? Eu acho que é interessante que, às vezes, o público, até mesmo no Brasil, assiste um filme do Tarantino, como Bastardos Inglórios, onde ele muda descaradamente a história e as pessoas aceitam. E se algo assim ocorre num filme brasileiro, as pessoas criticam. Né? Acham que não, isso não pode ter acontecido desse jeito e tal. Lá, no caso do Tarantino, tudo bem você matar os nazistas, o Hitler, quem quer que seja, dentro de um cinema pegando fogo. Mas no Brasil, se não for tudo extremamente fidedigno, as pessoas apontam um dedo na hora. Sim. Eu tenderia a pensar que seria mais complicado a gente mudar datas, porque elas são muito específicas, elas estão gravadas na história. Então, eu teria um problema em botar que o real foi implementado em janeiro de 93, porque não foi. Todo mundo sabe, né, que foi em julho de 94. Sim. Então, isso é algo que eu acho assim, isso não poderia mudar. Eu tenho que trabalhar em torno de fatos que ocorreram. Sim. Mas o que acontece nos bastidores, o que acontece nas entrelinhas, um roteirista tem que poder mudar, né? De forma criativa, artística. E hoje, até o que está gravado na história vem sendo desconstruído como uma visão específica, uma visão artística daquilo. Né? Às vezes a pessoa fala, eu quero fazer um filme sobre um determinado ditador, como a gente tem esse filme hoje na Netflix, o Pinochet, onde ele é um vampiro. Todo mundo sabe que o cara não era um vampiro, né? Mas isso é feito de uma forma criativa, como uma metáfora. Então, eu acho que o cinema, a arte audiovisual, ela tem que estar pronta para ser desconstruída, porque senão a gente está limitando muito a execução dessa obra, a gente está colocando num quadrado, né? E o cinema de ficção, ele é de ficção, ele não é um documentário. O Sequestro do Voo 375 é um filme de ficção. Ele não tem pretensão de ser um documentário ou falar ipsis literis como ocorreu essa história em 1988. O mesmo com o Rei da TV. Tem elementos surrealistas no Rei da TV. A gente vai para fantasias, a gente vai para cenas lúdicas e eu acho que isso faz parte para a gente contar essa história real no tom, na atmosfera, na visão que a gente queria passar, com os temas importantes para a gente. Você levantou um ponto importante agora sobre documentário, né? Que documentário, adivinha só, também tem roteiro. E aí o roteirista, ele pode escolher deixar um fato de fora ou para guiar a sua percepção, até para guiar a sua visão do que
certo e errado. Tipo, você ir simpatizar mais com o personagem, ou você querer defender até a pessoa que cometeu um crime, nesses casos de documentário de crime, você querer ver as coisas a partir do ponto de vista de um personagem. A única diferença é que ele não vai gravar encenando, né? Não vão ser atores. Ele vai pegar fala das pessoas e vai pegar relatos e dependendo da maneira que o documentário seja produzido, vai pegar o que ele quiser. Mas isso também é uma montagem, né? Isso também é uma maneira de... Ele pode distorcer a realidade da maneira que ele quiser. E até pegando isso, é que existem os mockumentaries, né? Porque o próprio documentário já virou o seu meio. E tem até um documentário, né, que ele é 100% falso. Mas durante muito tempo as pessoas acreditaram que ele era real e levam a pessoa a acreditar que a menina era uma... Ela era... eu esqueci agora, mas ela tipo, era uma psicopata, e aí tem os relatos da família, aí o documentarista fala, não, mas isso tudo que a gente está contando é mentira, não sei o quê. Então, você vê, então, que tipo, isso também é uma maneira de distorcer a realidade, tanto quanto um filme que tem atores, que tem aquela encenação ali. Os dois são roteiros, só tem meios diferentes. E a galera fica, né, espizinhando, né, tipo, nossa, mas não foi assim, isso está errado, porque, né, aconteceu nessa data, ou aconteceu desse jeito, não, foi outra pessoa. Sim, mas ele está moldando de uma maneira a transformar mais interessante, porque no final é tudo o quê? Entretenimento. Então não adianta nada botar lá tudo no ritmo bonitinho do que aconteceu na vida real. Porque senão, meu filho, você vai lá, abre a página do Wikipédia, está tudo lá bonitinho, escrito, o que foi que aconteceu, quem foi que disse, a data que tive. Mas você torna aquela história mais interessante, que a pessoa vá no cinema, até para conhecer, e depois você, lá no seu celularzinho, você vai lá e pesquisa. Não, foi assim que aconteceu. Aquela história, então, lhe introduz a alguma coisa, e você depois vai entender mais, abranger mais o seu conhecimento, e aquilo torna-se uma obra de ficção, né? Qual seria o problema? Não, a galera tem um problema com esse negócio que, nossa, caramba, gente, é só um filme. Calma. Não é, amigo? É verdade. Concordo. Micael, a gente está chegando num fim, então eu queria que você desse uma mensagem para a galera que não está nos ouvindo, que não está nos assistindo agora. Eu queria que você passasse uma mensagem assim, de forma geral, levando em consideração tudo isso que a gente conversou agora, toda essa vivência que a gente teve, que você teve, toda a experiência que a gente teve aqui, com a sua masterclass mais cedo aqui com a gente, com o nosso videocast agora. Uma última mensagem que você gostaria de deixar para nossos ouvintes, nossos visualizadores, todo mundo. Não, eu só queria dizer realmente que cinema é um mercado, é um negócio, não é só arte. A arte normalmente é o que a gente acaba vendo na tela. O nosso trabalho é de criação, é artístico, mas tem muita coisa que movimenta esse meio. Então, nem sempre as nossas vontades ou a nossa visão é completamente respeitada, é completamente realizada, mas esse é um trabalho colaborativo que precisa de muita persistência, de muito sacrifício e que pode levar anos, né, para a pessoa ser reconhecida de alguma forma, mas se é o que você nasceu para fazer, e a gente sabe quando a gente nasceu para fazer alguma coisa. Claro. Se vocês não têm dúvidas e se vocês nasceram para fazer isso, montem uma estratégia, pensem em uma engenharia reversa, onde vocês querem chegar, e aí vocês pensam de trás para frente como chegar nesse lugar de onde vocês estão agora, sabendo que tem muita gente querendo tirar vantagem da gente, principalmente Sim. dos artistas, Sim, né, com certeza. que trabalham com esse meio, mas não percam a inocência de vocês. Não percam a poesia, a vontade de fazer arte, a vontade de criar, ou de chegar onde quer que vocês queiram chegar, sabe? Seja num festival grande, seja num prêmio da academia. Prêmios não fazem uma pessoa um artista melhor, porque, claro, a gente depois acaba recomeçando do zero, né, no próximo projeto que a gente vai fazer. Mas o que eu queria passar é isso, não se comparem, jamais. Tenham inspirações, ídolos, admirem o trabalho das pessoas, mas cada um tem uma trajetória, só uma pessoa pode saber qual é o melhor caminho para ela. Com certeza. Isso eu não posso frisar o suficiente, o tanto que é importante, mas só vocês vão saber o melhor caminho para vocês. Não sigam outras pessoas, criem
os seus caminhos. Com certeza. Micael, onde é que a gente acha você? Onde é que a gente vê esses filmes todos? Onde é que a gente vê o filme do voo? Cadê tudo? Cadê tudo? Eu quero, na minha mesa, dados, fontes. Onde é que a gente assiste? Bom, a série O Rei da TV tá no Star Plus e tá na Disney também. São as duas plataformas, né, que estão passando a série. O Sequestro do Voo 375 vai ser lançado no dia 7 de dezembro, agora, de 23. Eu estou muito animado, espero que todo mundo assista o filme e se divirta bastante, curta. A Glória e a Graça foi uma coprodução do canal Cultura, acredito que esteja no Globoplay, assim como o Real Plano por Trás da História. E aí tem outros projetos agora vindo pela frente, né, bem legais, uma série na Colômbia, um filme para Netflix, que eu estou fechando o contrato agora para fazer, e também não um pode filme... dar nenhum spoilerzinho, não? Não posso falar. Mas eu volto mais para frente e vou ficar feliz de falar mais sobre. Com Mas certeza. tem um diretor excelente nesse filme, eu estou muito animado. E eu queria também falar uma coisa. Diga, por favor. Poucas vezes eu fui entrevistado por uma pessoa tão hábil e que soubesse conduzir uma entrevista tão bem, com seu conteúdo, que deixa uma pessoa à vontade. E foi um prazer enorme. Assim, eu estou muito impressionado com o nível das suas perguntas. Você me perguntou coisas que eu já pensei muito, mas que ninguém nunca perguntou e que eu até já pensei assim em casa. Um dia eu vou responder isso. Um dia eu vou responder aquilo. E você conseguiu pegar isso, então parabéns. Ai, gente, Foi um obrigada. Micael, muito obrigada. Eu fico muito honrada de ter você aqui. Como eu falei, foi uma honra enorme poder ter alguém que pudesse falar tão bem sobre o roteiro, sobre a sua área, tivesse uma experiência tão grande, que tivesse uma história, uma trajetória tão bonita. Foi igualmente honroso para mim. Só tenho flores e tudo para dar para você, assim, gente, sério. Uma salva de palmas para esse homem que ele merece, gente. Obrigado. Maravilhoso. Mas você, só um detalhe, você falou, o voo vai lançar em 7 de setembro, você falou agora 7 de dezembro, mas você falou agora em 23, 2023. Isso. Eu pensei no dia 23, porque eu tô bem na cabeça. 2023, 7 de dezembro, nos cinemas. Isso aí, galera, a gente vai lá ver, tem que... Apoie o Cinema Nacional, vá lá assistir, tem que ir lá assistir. Exatamente. Arrobas, Twitter, não, que é X agora, mentira, né? Twitter não. Eu tenho o Instagram, que é Micael de Albuquerque, Micael com K, de Albuquerque, tudo junto. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, me seguir, e é isso. Desejo sucesso. Então, Micael, também a gente sabe, tem que escolher uma palavra para esse episódio. Então, por favor, Micael, dê uma palavra para a gente definir esse episódio de hoje. Roteiro. Então, muito bem. A gente sempre pede para a galera que assistiu até o final, assistiu até aqui, para colocar nos comentários para a gente saber que eles assistiram, entendeu? Então, você bota lá. O seu roteiro salvou a minha vida, porque o roteiro desse no Cinecast é incrível, os roteiros do Micael também são. Então, fica aí para vocês. Micael, muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito feliz de ter tido você aqui. Olha, gente, o nosso episódio vai ficando por aqui, mas não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @NoCineMaracanã. Assiste os outros episódios, tem muita galera incrível aqui dando seus depoimentos, galera que fala sobre crítica de cinema, galera que fala sobre direção, galera que fala sobre... que mais, roteirista? A roteirista não está ajudando aqui. Isso, falando de dança, festival. Fala. Então, a gente fala... música, a gente então tem um universo inteiro sobre a nossa trajetória cinematográfica, artista. Nossa, tem muita gente bacana aqui. Agora também com o acrescento de nosso querido Micael Albuquerque. Mais uma vez, Micael, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.